Por que será que bons projetos culturais são rejeitados? Você que é um artista, um produtor cultural, um fazedor da cultura, já se fez essa pergunta? Ou, quem sabe, você já teve um projeto reprovado, mesmo sendo um ótimo projeto? Se você já passou por isso, ou se você não deseja passar por isso, né, quer fazer um projeto e acabar sendo reprovado, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Porque quanto antes você souber o que faz um projeto cultural não ser rejeitado, melhor. Inclusive, tem artista hoje já sabendo o que faz um projeto cultural não ser reprovado e eles têm aumentado as suas aprovações em editagem de cultura e conseguindo captar recursos através de empresas. Mas antes de falar por que bons projetos acabam sendo rejeitados, eu quero me apresentar caso você seja novo ou nova aqui nesse canal, tá? Meu nome é Merci, eu sou cineasta e especialista em projetos culturais e ensino você, artista, a escrever de um modo fácil seus projetos e obter recursos para a sua arte. Se você ainda não segue esse canal, eu te convido já a ativar o sininho e se inscrever também nesse canal. E se você já segue, fico super feliz, aproveita também para ativar o sininho, tá? Porque assim você, toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você vai ser a primeira pessoa a receber esse conteúdo e a se manter atualizado nesse universo de projetos culturais e de editagem de cultura. Então, feito o convite, eu já quero ir aqui direto ao ponto e te explicar, meu Deus, por que bons projetos são rejeitados? Afinal, o que faz um projeto cultural ser rejeitado já na largada, seja por editagem de cultura, seja por empresas? Eu vou te falar. Todos os dias eu tenho contato com dezenas de projetos. E semana passada eu recebi um projeto nas minhas mãos e esse artista que estava desenvolvendo esse projeto, ele chegou para mim muito triste, muito arrasado e disse: Merci, me fala que problema tem esse meu projeto, porque ele foi reprovado em um edital. E eu já li, reli, eu não consegui identificar quais são os erros, porque, ao meu ver, o meu projeto está muito bom, está bem escrito. E isso, quando ele falou, eu comecei a lembrar que isso acontece muito. Muitos artistas, quando começam a escrever seus projetos, eles começam a se apaixonar tanto pelo projeto, eles se apaixonam tanto pelas ideias daquele projeto, que ele não consegue ver alguns erros que estão ali, ó, piscando na frente dele. E aí, naquele momento que ele me pergunta isso, né, ele quase com lágrimas nos olhos, porque afinal, quando a gente começa a escrever um projeto cultural, eu não sei você, mas eu me dedico, gasto horas do meu tempo, tem um momento ali de criação e tudo isso gera muita expectativa. Então, eu comecei, né, a acalmar, dizer, olha, primeira coisa, você não pode se frustrar por conta de uma reprovação. Por quê? Aqui já trouxe experiência para você. Você já entendeu que você tem um projeto com potencial, mas que esse projeto foi reprovado. Então, o primeiro passo agora não é arquivar esse projeto na gaveta. Disse para ele. E aí fica um conselho para você. Caso você já tenha feito um projeto e foi reprovado, o primeiro conselho que eu te dou: não abandone esse projeto, não abandone essa ideia. Não fica frustrado porque você não conseguiu. Afinal, se tudo na vida a gente já começasse conseguindo, seria muito bom, né? Imagina, você vai tentar o seu primeiro emprego e já fica com a vaga. Você se apaixona por uma pessoa pela primeira vez e já casa, tem filhos e é feliz. As coisas nem sempre são assim, a gente não pode se frustrar. Então, eu já disse para ele: não se frustra. Primeira coisa é avaliar o seu projeto. Vamos ver de fato o que ele tem de bom e o que ele tem aqui de pontos fracos para que a gente possa corrigir e tentar novamente, enviar para outro edital. Lembrei a ele também que hoje, cada vez mais, inclusive lembrei a ele para ele se motivar, né? Ficar focado no objetivo dele. Lembrei a ele também, durante essa nossa conversa, que hoje, cada vez mais, o Brasil, a nossa cultura, ela vem recebendo bilhões e bilhões de reais através dos editais de cultura. E eu lembrei a ele que hoje nós temos editais de pequeno porte, grande porte e médio porte. Então, ele pode pegar aquela versão daquele projeto e configurar para 3 versões. Um projeto de pequeno porte e aí tentar editais de pequeno porte. Um projeto de médio porte e tentar editagem de médio porte, e um projeto de grande porte e tentar editagem de grande porte.
Quando eu falei isso para ele, os olhos dele já começaram a brilhar, porque ele não tinha parado para pensar nisso. E aí eu falei outra coisa que serve muito para você também, preste atenção. Nós também temos hoje editais de inscrições continuadas. O que é isso, Messi? São editais que ficam abertos o ano inteiro. Ou seja, ele teve o projeto dele reprovado, certo? Talvez você também já tenha tido um projeto reprovado. Isso não significa que você não possa tentar editais de pequeno, médio porte ou editais de inscrições continuadas. Ou seja, você pode a qualquer momento reorganizar o seu projeto, que é isso que ele começou a fazer, e já ir buscando esses editais que ficam com as inscrições abertas o ano inteiro. Ou seja, você tem tempo de fazer o seu projeto e concorrer a uma fatia desses recursos. Por quê? Cada vez mais a cultura ela vem recebendo recursos através de editais e esses editais eles vêm possibilitando que artistas realizem sua arte, que artistas possam fazer suas apresentações, lançar seus livros, fazer seus espetáculos. Então, os editais de cultura hoje, se você é um artista e você ainda não está participando deles, você está perdendo uma oportunidade muito valiosa, mas muito valiosa mesmo, porque você pode obter recursos, fazer a sua arte com mais segurança, com mais reconhecimento, com estrutura, sem precisar ficar passando sufoco ou tirando dinheiro do seu próprio bolso. Então, começa a pesquisar sobre os editais, tá? Desci, pelo amor de Deus, mas editais de cultura são muito burocráticos, são difíceis, são complexos. Acalma o coração. Inclusive, tem vídeo aqui nesse canal onde eu explico mais sobre editais de cultura. Passeia pelos vídeos para você saber. No começo, eu achava que editais de cultura eram complicados, eram burocráticos e até carta marcada. Só que eu comecei a perceber que, pensa comigo, imagina um edital que está aí movimentando cerca de 3 bilhões de reais, cerca de 2 bilhões de reais. Você acha mesmo que tudo vai ser carta marcada? Haja carta marcada, né? Você acha mesmo que esses editais não estão buscando artistas iniciantes com ideias inovadoras ou artistas já mais experientes? Estão. E muitas vezes a ideia que você tem aí, você pode simplesmente escrever ela e participar de um edital e receber os recursos para fazer. Porque há editais hoje que aceitam pessoas físicas, iniciantes, CNPJ, ONGs e assim sucessivamente. Então, se eu fosse você, o conselho que eu dou, começa a pesquisar sobre editais, a entender melhor esse universo, porque é através dos seus projetos e dos editais que você pode fazer a sua arte o ano todo com maior estabilidade, segurança e reconhecimento. Então, voltando, né? Cheguei, sentei com ele e comecei a ver o projeto dele. Era um projeto realmente muito interessante. Porém, eu comecei a perceber e eu vi assim de imediato, 3 erros que fazem com que bons projetos sejam reprovados. O primeiro erro que eu já sinalizei a ele, e ele olhou e ele disse, Messi, eu não consegui identificar isso. Eu disse, pois é, aqui ó. Primeiro erro foi justificativa fraca. Meu Deus, como assim, Messi? Pois é, eu não estou falando de orçamento, eu não estou falando de portfólio, estou falando nada disso. Primeira coisa que eu identifiquei no projeto dele foi uma justificativa fraca. Uma justificativa que não explicava o verdadeiro porquê desse projeto merecer ser aprovado. Preste bem atenção. Quando você começar a escrever seu projeto, você vai fazer o seguinte. Você vai na parte da justificativa e você vai fazer algo que eu considero essencial, que foi o que eu falei para ele. O que faz uma... Primeiro eu vou explicar para você. Claro que faz uma justificativa de um projeto ser fraca, né? É simples. É você não conseguir explicar ao avaliador ou um patrocinador por que o seu projeto merece acontecer. Por que o seu projeto merece acontecer agora? Porque o seu projeto, ele gera um impacto, ele tem um olhar inovador ou um olhar criativo diferente dos outros projetos. Porque lembra, quando nós estamos concorrendo, participando de um edital cultural ou apresentando um projeto a uma empresa, nós estamos concorrendo com outras pessoas. E outras pessoas muitas vezes tão talentosas quanto eu e você. Então, a gente primeiro tem que olhar para a nossa justificativa e pensar de que modo eu convenço essa pessoa que o meu projeto é realmente bom. E a sua justificativa, ela precisa ter o seguinte, ela primeiro precisa, anota aí, presta atenção. Primeira coisa, ela precisa justificar por que, de fato, o seu projeto, ele é um projeto potente para ser aprovado. Qual é o problema ou qual é a solução que o seu projeto ajuda a resolver.
O seu projeto, ele tem um público específico? E sim, o que esse público vai ter como impacto na sua vida ao fazer parte do seu projeto? Qual é a grande inovação que o seu projeto traz? Qual é o olhar que o seu projeto traz? Qual é o impacto, a transformação que pessoas vão ter através do seu projeto? E não só isso, é muito importante se o seu projeto ele está lidando com algum problema da sua comunidade, do seu bairro ou da sua cidade, como por exemplo um projeto de formação que vai levar oficinas, por exemplo, de audiovisual para estudantes de escola pública. Imagina que no seu bairro, na sua cidade ou no seu estado, estudantes estão começando a ter uma evasão escolar. Cada vez mais os estudantes estão afastando das escolas. E aí você cria um projeto de audiovisual, de formação audiovisual, um exemplo, tá? Para tornar o momento da escola muito mais atrativo, interessante e fazer com que esses jovens não se distanciem da escola. Pelo contrário, façam parte dessa escola e cada vez mais estejam presentes na sala de aula. E aí você usa o seu projeto como essa ferramenta que vai solucionar esse problema. Então é interessante o que nesse caso? Você trazer dados. Muitos artistas, meu Deus, começam a fazer um projeto, mas não traz um dado, não traz uma pesquisa que ancore, que dê base o que você está falando, pelo amor de Deus, criatura. Imagina você dizer, na escola, no bairro, na comunidade tal, temos esse problema. E só. Ora, se ele é um problema, certamente já foi informado na mídia, certamente tem algum dado, algum elemento que você possa usar na sua justificativa que prove o que você está falando. Mas se, pelo amor de Deus, não tem, como eu faço? Simples. Então, conta de modo breve a história de alguém que reforce aquilo que você está falando. A sua justificativa também precisa muito colocar urgência na aprovação do seu projeto. Como assim, Messi? Acalma um coração que eu vou te explicar. É assim, quando você começa a falar sobre a importância do seu projeto, é muito importante que você traga uma palavrinha muito simples chamada por quê. Por que agora? Não há uma justificativa forte que convence praticamente de imediato os avaliadores de um edital, não explicam só por que o projeto é importante, mas por que esse projeto precisa ser aprovado agora e por que esse projeto merece acontecer agora. Quando você coloca esse detalhe simples de urgência na sua escrita, no seu projeto, você ajuda a fazer com que o avaliador tome uma decisão muito mais rápido, porque ele começa a entender que o seu projeto não é só bom, seu projeto ele precisa o quanto antes acontecer. Então você explica, e esse projeto precisa acontecer agora, porque mais do que nunca essa situação precisa ser resolvida, porque mais do que nunca esse público precisa de acesso a isso, e você começa a fazer uma justificativa ainda mais forte. Quando você começa a pensar desse modo, você começa a ter uma justificativa que se destaca dos outros projetos, uma justificativa que fica na mente do avaliador, que fica na mente do empresário. E isso faz toda a diferença. Mas toda a diferença. E lembra também que a sua justificativa precisa trazer o quê? O olhar criativo do seu projeto, o olhar inovador do seu projeto. Todo o potencial que o seu projeto traz é importante. Se o seu projeto tem como diferencial o seu público-alvo, coloca no seu projeto. Se o seu projeto vai acontecer em um lugar inusitado, que poucas pessoas esperam, coloca no seu projeto. Tudo que tiver de inovador, de criativo, de interessante, vai estar na justificativa. E o que aconteceu com a justificativa desse artista que eu li o projeto dele? Era uma justificativa mais do mesmo, era uma justificativa que nem convencia, eu acho que nem ele, quando terminou de ler junto comigo, ele se sentiu convencido que aquela justificativa realmente estava forte, potente, interessante e criativa. Então, ali eu já expliquei para ele, olha a sua justificativa, realmente agora, você avaliando, convence? E ele olhou para mim e disse, Messi, realmente, eu não percebi que ela está muito igual, ela não mostra o potencial do meu projeto. Eu disse, pois é. Então aqui você já perdeu uma grande oportunidade. E o seu projeto, por mais que seja bom, se ele não convence que é bom, ele não aprova. Outro ponto que, lendo o projeto dele mais detalhadamente, eu percebi. E isso eu considero uma das coisas mais graves que o seu projeto jamais pode ter. Preste atenção, tá? Foi uma ideia confusa. Um projeto, quando tem uma ideia confusa, imagina, tá? Você começa a ler um texto e ele começa a ser confuso. O que você faz?
você se cansa. Você não quer continuar lendo aquilo. Uma leitura muito truncada, confusa, o que é que acontece? O nosso cérebro, ele foi criado e ele é programado para buscar entender tudo muito mais rápido e fácil. A escrita dele era uma escrita boa, mas era confusa. Ele informava algo, mas ele não fechava aquela ideia. Ele deixava as ideias muitas vezes mais soltas do que fechadas, mais soltas do que organizadas. E aí, quando eu comecei a mostrar a ele que ele ia escrevendo o projeto dele e ele não ia fechando as informações, ele não ia ajudando o avaliador a entender com começo, meio e fim esse projeto. E aí, eu expliquei para ele que um projeto, para ter grande potencial de ser aprovado, ele precisa ter uma escrita clara, uma escrita fácil de ler, uma escrita fácil de compreender. Eu já li projetos, por exemplo, que eu achei até que Machado de Assis tinha ressuscitado do túmulo para escrever um projeto. De tão complexo, de tão rebuscado que era. Não precisa. Quanto mais simples você escrever, quanto mais acessível você escrever, quanto mais clareza você escrever, mais rápido esse avaliador vai entender qual é a sua proposta. E mais rápido também ele vai ser convencido que o seu projeto merece ser aprovado. Quando eu falei isso para ele, ele já ficou logo empolgado. Ele disse, mas sim, eu achei que um bom projeto precisava ter essa escrita mais rebuscada. Não é? Eu disse, muito pelo contrário. Seu projeto precisa ter clareza, e clareza começa com essa simplicidade. E clareza mostra confiança. É tanto que clareza e confiança começa com você, né? Não é por acaso. Vai vendo. Outra coisa também que eu observei no projeto dele é que era um projeto extremamente interessante, sim, porém um projeto com baixo impacto. Merci, pelo amor de Deus. Como assim? Muito simples. Um projeto que ia acontecer, era viável, orçamento organizado, tudo funcionando bem, mas era um projeto de baixo impacto. Pensa comigo, você vai mandar seu projeto para um edital cultural ou para um empresário, um parceiro, seja para quem for, presta atenção. A primeira coisa que ele quer saber é qual é o impacto que esse projeto vai gerar. Quais são as transformações, quais são os benefícios que esse projeto vai gerar. Pode ser um projeto, gente, mais simples possível, mas se ele tem um impacto claro, faz com que as pessoas queiram aprovar, faz com que o avaliador olhe e diga, gostei desse projeto. Ele vai gerar isso aqui para essa comunidade, para essa sociedade, para essa escola, para esse bairro, para esse estado. Então, esse projeto, o seu projeto precisa ter um impacto claro. Mas sim, em que momento eu coloco o impacto do meu projeto? Você coloca principalmente na sua justificativa, na apresentação e nos objetivos. Porque é ali que você vai estar conduzindo os avaliadores para toda a história do seu projeto. Então, quanto mais impacto, quanto mais transformação, quanto mais diferencial o seu projeto promover na vida das pessoas, mais chances ele tem de ser aprovado. E aí eu pergunto a você agora, o seu projeto, você que está aí escrevendo ou tendo uma ideia de projeto, você já pensou no impacto que você deseja gerar? Lembra que nós que somos artistas, naturalmente a nossa arte já gera impacto. Naturalmente, a nossa arte, ela já promove muitos benefícios na vida das pessoas. E muitas vezes a sua arte pode gerar benefícios, como por exemplo, na saúde mental das pessoas, pode gerar benefícios de coletividade, de autopertencimento, de memórias. Então, assim, qual é o real impacto que o seu projeto gera? E esse impacto, ele precisa ser dito de maneira clara, de maneira interessante no seu projeto, porque ele vai fazer um grande diferencial. Quando eu disse isso a ele, ele olhou para mim e disse, merci, pelo amor de Deus. E eu estava muito mais preocupado com outras informações no meu projeto do que até trazer realmente qual é o grande impacto que eu estaria gerando. Eu pensava que só pelo fato de explicar a minha ideia, isso já estava claro, isso já estava nítido. E eu expliquei a ele um erro que muitos artistas cometem na hora que estão escrevendo seus projetos culturais. É achar que só porque você entende a sua ideia, as outras pessoas também vão. Não é bem assim. Você entende do que você quer falar, só que você tem que, através da sua escrita, fazer com que outras pessoas também entendam. E escrever projetos culturais, gente, é muito fácil. Não é complicado. Talvez você, por exemplo, se está planejando ou escrevendo seu projeto cultural, possa até parecer difícil. Por quê?
Porque talvez você não saiba o caminho certo, talvez você não conheça técnicas, estratégias. Eu, nessa reunião com esse artista, depois que eu avaliei o projeto dele, eu compartilhei com ele, né, algumas técnicas e estratégias que eu uso no meu campo de batalha, que me ajudam muito a escrever meus projetos e que eu compartilho, inclusive, com os meus alunos, né, no meu método Projeto Vencedor, e que os meus alunos, quando têm acesso ao método, que conhecem realmente como escrever projetos culturais de um jeito fácil, eles já começam a escrever sem nenhuma dificuldade. E ali, durante aquela reunião, durante aquela consultoria, eu fiz as correções no projeto dele. Inclusive, eu gravei esse vídeo porque eu senti naquele momento que eu precisava falar sobre isso com você, eu precisava trazer esses 3 erros, assim, que são erros gravíssimos que reprovam qualquer projeto cultural, mesmo que esse projeto seja bom, e eu espero do fundo do meu coração que você, depois desse conteúdo, você não erre mais. E é claro, se você também quiser cada vez mais escrever projetos com segurança, projetos com assertividade, projetos que vão fazer com que a sua arte obtenha recursos e você possa fazer o seu trabalho artístico com muita mais tranquilidade, recursos financeiros e estrutura, eu vou deixar aqui no link desse vídeo o link para você ter acesso ao meu método, que é o método Projeto Vencedor, que os meus alunos têm resultado. Esse método, o que você vai aprender, né? Você vai aprender como escrever seus projetos culturais de um modo muito mais simples e muito mais rápido. Você vai aprender como você organiza as suas ideias e avalia quais são as ideias que têm realmente um grande potencial de serem patrocinadas. Você, na verdade, aprende o passo a passo de como fazer projetos culturais, de como crescer na sua carreira artística, de como você realmente começa a vencer um edital atrás do outro. Vou deixar aqui no link desse vídeo, tá? No link não, na legenda desse vídeo, né? Para você ter acesso ao meu método e se tornar um artista que consegue viver da sua arte através das suas ideias, através dos seus projetos. Para mim vai ser uma honra ter você dentro do método e quero também te deixar aqui uma palavra-chave. Isso mesmo, quero te deixar a palavra-chave de hoje. Lembrando, e esqueci de falar para você, no método, você não só vai aprender a escrever seus projetos culturais do jeito certo, tá? Mas você vai aprender todo o passo a passo da estrutura completa de um projeto, de como fazer um orçamento de um modo mais fácil. Você também vai ganhar gratuitamente diversos modelos de cartas de anuências, de planilhas, de documentos, que vão facilitar na hora de você produzir os seus projetos, para você não precisar começar nada do zero, você vai baixar lá. Também, ao longo dos módulos, você também vai receber presentes que são PDFs, que são resumo de todas as aulas, para você, no momento que você quiser revisar uma aula ou outra, você tem lá esse material. Também tem suporte, tem uma comunidade no Facebook, para que você esteja junto de outros artistas que querem crescer na carreira assim como você. E, além disso, o método, ele te ensina como você cria com estratégias projetos culturais que são praticamente impossíveis de serem ignorados por editais, por empresas, qualquer pessoa que pegar no seu projeto vai olhar e vai dizer, eu quero patrocinar esse artista. Então, se eu fosse você, ia na legenda desse vídeo, clicava no link e adquiria o método, porque eu tenho certeza que vai ser a melhor decisão que você já tomou na sua vida. Preste atenção. A melhor decisão que você já tomou na sua vida. E se você tem alguma outra dúvida em relação à escrita de projetos, aproveita também, escreve aqui nos comentários desse vídeo que eu venho, eu respondo e te ajudo, tá bom? E eu quero aqui então deixar também a nossa palavra-chave de hoje. Eu não sei se você é novo aqui nesse canal ou nova nesse canal, mas eu gosto muito de trazer um ritual para os nossos conteúdos, que é a nossa palavra-chave. É uma forma carinhosa que eu encontro de passar para você toda a energia, toda a positividade, todo o meu carinho por você estar aqui me ouvindo e seguindo esse canal. E a palavra-chave de hoje que eu quero deixar para você é o seguinte. Essa palavra-chave de hoje, ela vai fazer com que você, se você é um artista que procrastina, essa palavra-chave vai te fazer sair da procrastinação. Se você é um artista muito detalhista, muito perfeccionista, essa palavra-chave vai te ajudar a reduzir um pouco esse perfeccionismo e já colocar a mão na massa. Já se você é um artista que é muito acelerado e muitas vezes nem sabe por onde começar as suas ideias, de tão acelerado que é a sua mente, essa palavra-chave também vai te ajudar, a colocar um pouco pé no freio e começar a seguir o caminho certo.
A palavra-chave que eu quero deixar para você hoje nesse vídeo é paz. Faz o seu melhor com o que você tem. Faz o seu melhor no tempo que você tem. Faz o seu melhor com os recursos que você tem. Faz o seu melhor dentro do contexto que você está. Faz, apenas faz. Tem uma ideia? Vai lá e faz. Quer fazer algo novo? Vai lá e faz. Não se coloque dentro da sua zona de conforto, porque na zona de conforto pode ser até gostosinha, tá? Mas lá nada de especial acontece. Se você quer realmente viver da sua arte, acredita nela e vai lá e faz. Faz do teu jeito, do teu modo, a tua maneira. Para muitas vezes de querer ter um cenário perfeito ou a melhor estrutura do mundo. Faz com o que você tem. Faz, sabe o que agora? Vai na legenda desse vídeo e faz parte do método para que você veja o jeito certo de fazer projetos culturais e vencer editais de cultura e ter patrocinadores apoiando sua arte. Eu te desejo toda a sorte do mundo e lembra, tá? Faz o teu melhor com o que você tem. Meu forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.